Olá pessoal, essa é a nossa terceira lição da nossa quinta unidade. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o cálculo que a gente costuma fazer, o cálculo para ter uma quantidade mínima de alunos e uma quantidade máxima de alunos. Bom, esse cálculo ele vai variar se a sua aula ela é online ou se a sua aula é presencial. No caso da aula online, não tem limite, então você pode ter quantos alunos você quiser. Lembrando, levando em conta, inclusive, que você precisa dar suporte para esses alunos, né, respondendo as perguntas que eles tiverem, dando toda essa assessoria, né, toda essa tutoria para o seu aluno que se inscreveu na sua aula. Então não se esqueça, apesar de você estar trabalhando com uma aula online, os seus alunos têm dúvidas, os seus alunos têm perguntas. Então essas perguntas que ficam na página de conteúdo da sua aula, onde os seus alunos podem interagir com você e também com os demais alunos, lembre-se, nessa página você pode conversar com seus alunos, talvez trazer uma atualização, falar alguma coisa, agregar alguma resposta e ali conversar com seus alunos, caso seus alunos tenham dúvidas. Então esse é um ponto muito importante para você considerar no caso da aula online. Então, relembrando, a aula online ela não precisa ter um tamanho mínimo nem um tamanho máximo, porque você vende isso de maneira irrestrita, então você não tem esse problema, entre aspas, ou esse ponto para se preocupar. Então você não precisa de ter nem um mínimo, nem um máximo de alunos, ok? No caso da aula presencial, você precisa de fazer uma conta simples. E como que funciona essa conta? É o seguinte, você precisa de ver qual que é o custo total da sua aula. Esse custo total é o que vai fazer a sua aula ficar no 0 a 0. Então você precisa de multiplicar uma quantidade X de alunos para ver se bate com o custo zero da sua aula. Então como que você vai fazer isso? Se você vai gastar R$ 1.000 com o aluguel do espaço, etc., e todos os outros gastos que você tem, então você tem que lembrar que você precisa de ter pelo menos R$ 1.000 em ticket para que esse custo seja zero para você, ou seja, para ficar pelo menos no 0 a 0. Então, se você tiver 10 alunos com uma matrícula, com uma inscrição que custa R$ 100, isso significa que você ficou no 0 a 0. Então, esse é o cálculo mínimo que você tem que fazer de alunos para você alcançar. E o outro cálculo máximo que você tem que fazer são duas coisas. Primeiro é o quanto de suporte que você consegue dar presencialmente para essas pessoas. Então você tem que calcular isso. Você é uma pessoa só. Então se fizer para 1.000 pessoas, você não vai conseguir atender todas as pessoas. Isso é ruim para você e é ruim para o aluno também. Então nós não recomendamos que você faça isso. Recomendamos que você faça um número suficiente que você possa dar suporte. Então, se você está sozinho, esse número ele vai diminuir. Se você tem a ajuda de outra pessoa, esse número pode aumentar. Vai variar de acordo com o número de pessoas que você dá conta de receber e também que você possa receber essas pessoas com qualidade. Também lembrando que o número limite de pessoas, no caso do máximo, é o espaço que você reservar. Então, esse espaço ele tem uma limitação de pessoas. Não coloque mais pessoas do que cabe nesse espaço. Isso é ruim para o seu aluno, ele vai reclamar depois com você e isso vai ser uma avaliação negativa para a sua aula. Portanto, não se esqueça, não coloque mais pessoas do que cabem na sala e não coloquem mais pessoas do que aquelas que você pode, de fato, atender ali naquele momento presencialmente. Essa é a experiência que a gente tem, que eu gostaria de passar para vocês no que diz respeito ao mínimo e máximo de alunos numa sala, ok? Espero vocês na nossa próxima lição. Um grande abraço e até lá!